Bom dia, alunos da EJA. Estamos agora voltando com mais uma aula de arte, continuando o assunto das vanguardas europeias, ou seja, as vanguardas da arte moderna. Vamos hoje falar do dadaísmo. O dadaísmo é uma das vanguardas da arte moderna. É uma vanguarda muito estudada, muito vivenciada na arte. Então, vocês têm um texto aí que trata da definição das características, os artistas e o tipo de arte do dadaísmo. Então, vamos lá. O dadaísmo, ou dada, que significa cavalinho de pau em francês, foi um movimento e fenômeno cultural que ocorreu em 1916 a 1922, em alguns países da Europa e nos Estados Unidos. Então, como está escrito aí, foi um movimento que teve, não só ocorreu na Europa, os demais movimentos das vanguardas da arte moderna ocorreram praticamente na Europa. Está certo que se estenderam para alguns países como influência, mas no caso aí o dadaísmo teve mesmo teve um forte movimento tanto nos países europeus quanto nos Estados Unidos. E a origem da palavra vem de cavalinho de pau em francês. Quer dizer, surgiu de uma coisa totalmente esquisita para se empregar essa palavra na arte. Diferente de outros estilos artísticos que contemplavam a arte e a estética pictórica, ou seja, da pintura, o dadaísmo questionava qual era o objetivo da arte e o seu valor cultural. Pode-se dizer que o dadaísmo questionou a própria arte, certo? Ele sempre questionava o objeto. Qual era o objetivo da arte? Qual era o seu valor cultural? Isso expressava nos textos escritos, na literatura e na pintura. Considerado um movimento de vanguarda, tanto quanto o cubismo, o expressionismo, o futurismo, que propunha a anti-arte, quer dizer, ele era um movimento contrário à própria arte. Nós vamos ver por quê. O dadaísmo teve como representantes artistas intelectuais de diversas nacionalidades, em especial alemães, franceses e romenos. A forma de expressão dos dadaístas era ilógica, quer dizer, não tinha lógica, não tinha o menor sentido lógico, era destrutiva, visava destruir a própria arte, e ao mesmo tempo era engraçada e até certo ponto infantil. Então, como começou o dadaísmo? O dadaísmo começou no final da Primeira Guerra Mundial, na Europa, como um movimento literário e artístico. Quando diz movimento literário, quer dizer na arte escrita, na poesia, na prosa e também nas pinturas, movimento artístico. Porém, ao longo do tempo, tomou outros rumos seguindo a linha de arte de protesto. Quer dizer, com o tempo ele se tornou uma arte de protesto, que visava mais o protesto do que mesmo a estética, a beleza da pintura. No pós-guerra, a Europa encontrava-se em um momento delicado. Haja visto os acontecimentos repletos de horrores e absurdos que marcaram a guerra, como forma de crítica e contestação às consequências da Primeira Guerra Mundial, em especial ao que era considerado arte na época. Alguns artistas criaram, assim, a ideologia Dada. Então, eles, como se diz, tanto criticavam as questões da guerra, como se voltaram para criticar a própria arte, e aí criaram uma espécie de ideologia Dada, ou seja, de ideias contrárias à arte. Por isso que se chama anti-arte. Integraram o movimento Dada artistas plásticos,
escritores, atores, pintores, músicos, poetas e até médicos, entre outros. Em comum, eles tinham sentimentos de raiva, cinismo e decepção com os acontecimentos da época. Então, eles eram revoltados com tudo que eles tinham presenciado na Primeira Guerra Mundial. E aí se voltaram para o protesto, protestar contra o que estava acontecendo. O fenômeno Dada começou a tomar forma em Zurique, na Suíça. Depois se espalhou em algumas cidades europeias, como Berlim, na Alemanha, Hannover e Colônia, na Alemanha, e Paris, na França. Também teve representatividade em Nova York, nos Estados Unidos, com Marcel Duchamp e Francis Picabia. Eles tinham raiva da sociedade europeia que, na opinião deles, permitiu que a guerra aflorasse então. Veja o que diz, eles tinham raiva da sociedade europeia que, na opinião deles, permitiu que a guerra aflorasse. Então, apreciavam desafiar o nacionalismo, o racionalismo, o materialismo e qualquer outro ismo. Então, eles entendiam que a sociedade era culpada pelos destroços, as desgraças da Primeira Guerra Mundial. E isso eles passaram a protestar o nacionalismo, que era muito forte na época, na Itália, nos Estados Unidos, aliás, na França, na Alemanha, e até o racionalismo, que estava vigente na época, a racionalidade, tudo era baseado no raciocínio, a ciência era muito forte, já estava em evolução, e até o materialismo, que era justamente a defesa de tudo que não envolvia sentimentalismo nenhum. Então, eles começaram a criticar tudo aquilo. Hugo Boll e o romeno Tristan Tzara são considerados os fundadores do dadaísmo. Tanto é que Boll leu o primeiro manifesto dadaísta. Tanto é que Boll leu o primeiro manifesto dadaísta em 14 de junho de 1916. Ambos diziam que Dada era uma nova tendência de arte. Os dadaístas tinham em comum seus ideais. Eles queriam ir em direção oposta ao que a sociedade pensava na época. Então, todo o pensamento vigente na época pela sociedade era contrariado pelos dadaístas, porque o papel deles era protestar contra tudo e contra todos, o pensamento da sociedade da época. Para isso, resolveram ir contra as expressões artísticas do momento, criando a não-arte ou anti-arte, podia ser. Os dadaístas achavam que a arte havia traído a humanidade. Então, eles achavam que, como a humanidade apoiava a arte, toda a arte havia traído a própria humanidade. Por isso que eles se jogaram contra a arte. Então, aí tem uma obra de arte dadaísta, vocês estão vendo aqui, que tem embaixo escrito obra dadaísta feita na Holanda em 1922 e 1923. Então, isso aqui é um exemplo de arte dadaísta. O que significa dadaísmo? Segundo especialistas, a intenção do movimento era criar uma nova forma de arte, como se fosse uma criança desenvolvendo as suas primeiras falas. Tendo isso em vista, a palavra Dada também é uma referência ao primeiro balbucio de um bebê. Estudos mostram ainda que a palavra Dada tinha outros significados. Vejamos alguns. Em francês, significa cavalo de pau. Em alemão, significa não me chateis, faz favor, adeus, até a próxima. Ou em romeno, que significa certamente, claro, tem toda a razão. Assim é. Sim, senhor. Realmente. Já tratamos disso. Então, em cada país, a palavra Dada passou a ter um sentido diferente.
Mas o que quero que vocês entendam é que era um protesto contra a arte e contra as agruras, os destroços da Primeira Guerra Mundial, ou até contra a sociedade, contra a forma de pensar da sociedade da época. Isso é o que caracteriza bem o dadaísmo. Conceito de dadaísmo. Segundo estudos, o dadaísmo tem como conceito ser um movimento composto por arte caprichosa, colorida, espirituosamente sarcástica e, às vezes, totalmente tola. Era uma arte que, às vezes, chegava ao ponto de ser tão tola que parecia uma coisa feita por criança. Por isso que diz aqui, anteriormente, que parecia o balbucio de um bebê, né? Porque era, muitas vezes, muito inocente o estilo dessa arte. Então, aqui diz, eles queriam destruí-la a partir de uma postura ilógica. No dadaísmo celebrava-se infantilidade. Infantilidade. Não havia preocupação com a estética visual, quer dizer, com a beleza das pinturas, mas com a ideia. Importante era a ideia criada, seja o que fosse. Se alguém tivesse a ideia de pegar um livro, recortar todinho, fazer uma colagem, pronto. O que valia era aquela ideia. Se quisesse pegar uma cadeira, desmanchá-la todinho, pregar as partes da cadeira num quadro qualquer e fizesse uma obra de arte, também era válido. O que valia era a ideia. A falta de sentido era o próprio significado. Então, se alguém fizesse a coisa mais absurda, pegasse, por exemplo, uma roupa e rasgasse todinha e fizesse uma colagem, pronto, era uma obra de arte, porque o que valia era, na verdade, a ideia. Quer dizer, e também a falta de sentido. Era uma arte que não era para ter sentido. Se tivesse sentido, não era uma arte dadaísta. Então, mais embaixo diz o texto. O dadaísmo tinha como estilo chocar. Chocar quer dizer arte para chocar as pessoas. Então, se alguém pegasse um vestido de mulher, rasgasse todo e fizesse uma colagem, quer dizer, chocava, alguém ia ignorar. E era o sentido do dadaísmo era justamente ignorar. Se as pessoas não ignorassem, fossem, como se diz, ficar embelezando, achando que era uma arte bonita, criada, já não era mais dadaísta aquela arte. O que valia era chocar as pessoas para elas realmente ignorarem aquilo que foi feito. Com esse foco, os artistas expressavam-se falando obscenidades, quer dizer, coisas obscenas, contrárias à moral, apresentavam humor escatológico, quer dizer, humor com ironia em relação ao fim do mundo, fim dos tempos, e fazia trocadilhos visuais, entre outros. O objetivo era provocar o público. Veja o que diz. O objetivo era provocar o público, o qual, por vezes, sentia-se revoltado com as formas de anti-arte propostas. Quer dizer, o próprio público não suportava aquela criação artística, ignorava tanto que ficava irritado. A intenção dos dadaístas era causar choque, causar indignação com as suas expressões. Então, o dadaísmo sofreu influências da abstração e do expressionismo. Quer dizer, a arte abstrata, que é aquela arte que não se distingue muito do que foi feito naquela pintura, como a gente viu anteriormente, nas aulas anteriores, e o expressionismo também teve um pouco de influência. O cubismo, o futurismo também tiveram influência na criação da arte dadaísta. Veja um exemplo de obra dadaísta aí que causou choque. Aqui é um mictório, chamado mictório, ou seja, é uma bacia de urinar. E eles usaram como obra de arte. Aqui, uma das principais obras do dadaísmo é A Fonte, de Marcel Duchamp. Então, ele expôs essa bacia, esse objeto de urinar, numa exposição e causou o ridículo, causou muita revolta do público.
porque ele mostrou como valia, o que valia era a criação, ele mostrou que aquilo ali era uma obra de arte. Então, no dadaísmo eram usados materiais como tapeçarias geométricas, vidro, gesso e relevos de madeira. Além disso, são famosas as assemblages do francês, colagens com materiais e fotomontagem. Então, era muito usada a colagem. Pegava-se um jornal, recortava o jornal e fazia aquelas colagens, pronto, ali estava feita a obra de arte. Uma das expressões mais famosas do dadaísmo eram as fotomontagens. Artistas como Hans Arp, Raoul Rosman, George Gross e Anna Rock foram alguns dos nomes que adotaram a técnica, que consistia em recortar fotografias de jornais e revistas para criar colagens absurdas e satíricas. Então, eles usavam as fotografias que eram publicadas em jornais e revistas e faziam aquelas colagens mais ridículas para causar riso e até espanto das pessoas. Esses artistas colocavam recortes de palavras dentro de um saco, balançavam o saco e tiravam uma a uma. Em seguida, escreviam frases aleatórias. Uma das principais obras do dadaísmo chama-se A Fonte, que a gente viu acima, criada em 1917 por Marcel Duchamp. A obra é um mictório, quer dizer, é um objeto para se urinar nele, sem encanamento, de porcelana branca. Outra forma famosa de Duchamp foi uma cópia da Mona Lisa, mais famosa pintura do italiano Leonardo da Vinci, com um bigode. No quadro foram rabiscadas obscenidades. Você veja que eles faziam essa arte, não era porque não soubessem pintar. Veja que aqui é uma verdadeira obra de arte da Mona Lisa. A Mona Lisa, como a gente sabe, é uma pintura feita por Leonardo da Vinci, se não for a mais famosa, é uma das mais famosas, e ele pintou igualzinho a ela. A diferença é que ele botou um bigode e uma barbicha aqui. Pode olhar que ela tem uma barbicha. Então, ele escandalizou com isso, pegar a obra de Leonardo da Vinci e pintar. Então, não é que eles não soubessem fazer obra de arte, eles sabiam pintar divinamente bem, mas é porque o que valia era a criação artística. Qualquer coisa diferente que da arte comum que se criasse era o que chamava a atenção. O Crítico de Arte, de Raoul Rosman, é outra obra importante do dadaísmo, de 1919. Ela continha características das fotomontagens do dadaísmo: crítica contra o sistema, imagem irônica, autorreferência e uso da tipografia. O movimento inspirou correntes das artes visuais, como o construtivismo. O principal movimento artístico influenciado pelo dadaísmo foi o surrealismo. Nós vamos ver um pouco também do surrealismo, que foi influenciado a partir do dadaísmo. Possivelmente o próximo conteúdo será sobre o surrealismo, que é uma das pinturas também mais importantes desse período das vanguardas da arte moderna. E o dadaísmo teve forte influência na criação do surrealismo. São muito parecidos mesmo, tem pouca diferença. Aqui se fala do Cabaret Voltaire. O que é o Cabaret Voltaire? O dadaísmo não é lembrado somente pelas suas obras, mas também pelas apresentações barulhentas e provocativas que foram realizadas no Cabaret Voltaire. O Cabaret Voltaire era uma espécie de boate, onde as pessoas se apresentavam com cenas obscenas, provocativas, com coisas muito chocantes. Então, eles não só se destacaram na pintura e na literatura, não. Eles também se destacaram na dança, nesse Cabaret Voltaire. Os artistas subiam ao palco do cabaré e faziam apresentações nonsense, ou seja, absurdas, tais como bater no piano, dançar, fazer fantasias, declamar poemas sem sentido, entre outros. Os dadaístas eram muito performáticos, ou seja, tinha muitas formas de se apresentar. Algumas apresentações faziam críticas ferozes à guerra,
poemas eram lidos em 3 idiomas, o que, conforme estudos, representavam homens de nacionalidades distintas, quer dizer, diferentes, morrendo ao mesmo tempo no mesmo lugar. Uma das apresentações memoráveis foi quando Hugo Ball vestiu-se com um traje de metal brilhante, que nós vamos ver abaixo, e um chapéu em formato de cone, para declamar poesias com sílabas e sons. Alguns consideraram o Ball precursor da poesia fonética. Fim do dadaísmo. Como foi que o dadaísmo terminou? Considera-se que o dadaísmo morreu em 1922. Aqui desse ano foi quando surgiu também no Brasil o movimento da arte moderna. Depois que um dos seus precursores, chamado Tristan Tzara, realizou uma palestra dizendo que, como tudo na vida, o dadaísmo era inútil. Em 1924, o dadaísmo converteu-se ao surrealismo. É o que eu disse, o surrealismo, que é a próxima escola que a gente vai estudar, a próxima vanguarda que nós vamos estudar, teve influência do dadaísmo. O dadaísmo morreu, se acabou nesse ano de 1924, e aí surgiu o surrealismo. Então, o dadaísmo converteu-se ao surrealismo com o manifesto de André Breton. Característica do dadaísmo: oposição a qualquer noção de equilíbrio, tinha que ser as coisas desequilibradas, não tinha nada com equilíbrio. Niilismo, que é a negação veemente, quer dizer, forte, de todos os valores vigentes na civilização e na cultura, quer dizer, negava tudo, isso se chamava niilismo. Negava tudo que tinha criado até aquele momento pela humanidade. O negócio era contrariar tudo, era se opor a tudo. Este era o papel do dadaísmo. Defesa do absurdo, quer dizer, eles pregavam o absurdo na dança, na pintura, na literatura, em tudo. Do ilógico e do irracional. O importante era pregar o irracional, nada de raciocínio lógico. Como eu disse, desmanchavam um objeto, faziam uma colagem, pronto, estava feita a obra de arte. Experimentação de formas e técnicas. Rejeição a qualquer regra e valorização da liberdade total. Quer dizer, nada de regra. O que valia era a liberdade total de criar as coisas mais absurdas possíveis. Desprezo do subjetivismo e do convencionalismo. Nada do subjetivismo, de pensar, sentimento, nada do ser humano. Tinha que ser coisas assim que não dependesse de emoção do sujeito em si, em pensar como fazer aquela obra de arte. Tudo que viesse na cabeça era válido. Valorização da anti-arte, quer dizer, era contrário à arte. Valorizava a arte que estavam fazendo contra a arte que tinha sido feita até aquele momento. Obras que têm como objetivo escandalizar o público, quer dizer, o objetivo era escandalizar mesmo o público, chamar a atenção, abalar o que o público conhecia até aquele momento. Principais nomes do dadaísmo. É importante destacar que o dadaísmo não é um estilo de arte, como o cubismo, o futurismo e o surrealismo. Além disso, não foi formado apenas por artistas. Confira abaixo os principais nomes. Tristan Tzara, como a gente já mostrou, que era um poeta romeno. Hugo Ball, poeta, escritor e filósofo alemão. Marcel Duchamp, pintor e escritor francês. E Max Ernst, pintor alemão. Esses são alguns dos nomes fortes do movimento dadaísta. Veja outra obra de arte aí, que tem o nome Dada, criada com um pedaço de jornal. E uma pintura aqui sem muito sentido. A expressão Dada foi uma palavra inventada e não significa nada, o que para o movimento dadaísta representava tudo. Então, o significado, na verdade, era de nada. Não tinha significado a arte dadaísta. Dadaísmo na literatura. Para fazer um poema dadaísta, aqui era o Tristan Tzara dizendo como fazer um poema dadaísta. Ele dizia: pegue num jornal, pegue numa tesoura
Escolha nesse jornal um artigo que tenha o tamanho que você quiser dar ao seu poema, recorte o artigo, recorte em seguida cuidadosamente cada uma das palavras que formam este artigo e ponha-as num saco. Quer dizer, ele orientava recortar as palavras que tinha no jornal e jogar num saco. Agite suavemente, quer dizer, saculejar o saco para misturar as palavras. Retire em seguida cada recorte, um após outro. Quer dizer, ao passo que você fosse tirando as palavras, ia colando ali na sequência e ali ia formando o poema. Copie conscienciosamente na ordem, porque deixar o saco. Quer dizer, ao passo que tirando do saco, ia fazendo a colagem em seguida, e no final estava pronto o poema, que era um poema absurdo, sem sentido, sem significado, sem pé, sem cabeça. Mas o que valia era a criação para eles, como eu falei. Então, o poema acima ilustra a proposta da estética dadaísta na literatura. Subverter o sentido lógico da linguagem, que era o sentido, era subverter, né? Era modificar o sentido lógico da linguagem. Por meio da técnica da colagem, os dadaístas realocavam os vocábulos de acordo com o acaso, sem a mediação racional ou lógica, libertando as sentenças de uma obrigatoriedade com o sentido. Veja aí a figura que Marcel Duchamp criou, em que ele se apresentou com essa roupa aí esquisita e recitou alguns poemas, certo? Então, é um exemplo da arte dadaísta também. Bom, nós finalizamos por aqui, espero que todos tenham compreendido o conteúdo, e na próxima semana, na próxima segunda-feira, eu remeterei a atividade correspondente para vocês postarem as respostas no Google Classroom. Então, um abraço em todos e até a próxima.